boa noite a todos e todas que estão participando deste nosso pingado filosófico que tem, no momento oportuno, vamos explicar, né, entre o café filosófico e o pingado filosófico. Então, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais esta nossa atividade. O tema deste pingado de hoje é capitalismo, racismo e libertação. Franz Fanon revisitado. Portanto, é um debate, é uma exposição. Nós vamos ter uma exposição com o professor Davidson Faustino, que é um histórico, militante e, ao mesmo tempo, um cientista crítico, um filósofo, e que, portanto, nos honra muito a presença dele hoje aqui, nesta nossa atividade. Claro que eu vou falar de parte da biografia. O professor Davidson Faustino, ele é graduado em Ciências Sociais pelo Centro Universitário da Fundação Santo André, mestre em Ciências da Saúde, Epidemiologia da Faculdade de Medicina do ABC, doutor em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar, pós-doutor em Psicologia Clínica no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP, foi consultor do Fundo das Nações Unidas para Populações, formador da Secretaria de Educação do município de São Paulo, formador nesta instituição. Também, né, foi pesquisador visitante do Departamento de Filosofia da Universidade de Connecticut. Recebeu em 2016 a menção honrosa do Prêmio CAPES de tese na área de Sociologia da Coordenação do Aperfeiçoamento Pessoal do Nível Superior CAPES. Atualmente é professor do Programa de Pós-Graduação da Universidade do Serviço Social, e Política Social da Universidade Federal em São Paulo, campus Baixada Santista, integrante do Instituto Ama Psique e Negritude, membro do Comitê Editorial Coleção Palavras Negras, editora Perspectiva, tem experiência com ensino, pesquisa e extensão nos temas de educação das relações étnico-raciais, pensamento negro, saúde da população negra e psicologia em relações raciais, capitalismo e racismo. É autor do livro Franz Fanon, um revolucionário particularmente negro, em 2018. A disputa em torno de Fanon, a teoria e a política dos fanocismos contemporâneos. E eu também agreguei aqui, claro que é parte da sua biografia, um vídeo que nós, inclusive, utilizamos ele, que é a introdução ao pensamento de Fanon, e que ele uma publicação do Ciberquilombo, que certamente ele poderá depois falar tudo isso. Enfim, tem uma série de elementos, de contribuições do ponto de vista cultural. Claro que é parcial, eu peguei isso aqui exatamente onde está citado, que ele deixou como, digamos assim, como indicativo para a leitura de hoje, né, um texto. Ele até, na semana passada, o David perguntou, será que o pessoal vai ter tempo de ler? Eu falei, olha, passa o texto que a gente caminha para a galera aqui e tal. Então, o texto de hoje, né, que ele deixou como indicação, recomendação, enfim, como contribuição, que é a interdição do reconhecimento em Franz Fanon, a negação colonial, a dialética hegeliana e a apropriação calibanizada dos cânones ocidentais. Enfim, mas ninguém melhor para poder falar de tudo isso e se apresentar. Eu também conheço o David quanto militante das causas sociais, movimento social, particularmente no quilombo urbano que nós temos aqui em São Bernardo do Campo, assim denominado pelo movimento, que é ali o quilombo da Jurubatuba, onde tem um trabalho junto aos meninos e meninas de rua. Professor, é contigo. Passa a palavra para ti, então. Fique à vontade. Acho que uns 25 a 30 minutos, tá bom? Dá para fazer uma bom resumo, tá legal. Então, fique à vontade e, por favor, complemente a sua biografia, caso julgue necessário.
Beleza. Bom, boa noite aí para todo mundo, né? É uma satisfação tá aqui com vocês nessa conversa filosófica, né? Eu vou tomar a liberdade aqui de apresentar um slide para facilitar para mim. Eu, como foi falado, né? Eu venho estudando Fanon há alguns anos e tem sido bem interessante porque acho que uma coisa é a gente estudar, outra coisa é conversar com as pessoas e quando a gente vai conversando a gente vai vendo também como que as pessoas estão lendo esse autor, né? E aí tem sido bem interessante, assim, ver que tem várias leituras sobre Fanon, né? Inclusive, no meu doutorado, meu estudo de doutorado foi tentar entender como diferentes tradições teóricas liam o Fanon, né? Como que tem um Fanon para os pós-coloniais, que é diferente do Fanon dos decoloniais, que é diferente do Fanon dos contracoloniais, é diferente do Fanon dos afrocentrados, que é diferente do Fanon dos afropessimistas, né? E tá todo mundo citando Fanon, e acho que isso é normal, né, para um autor que é um clássico, né? Se a gente, também acontece com Bourdieu, também acontece com, sei lá, com Lacan, de certa forma até com Sócrates, né? E aí cada um vai ler a partir do seu lugar. Então, esse processo de conversar com as pessoas sobre Fanon é bem interessante, eu tenho aprendido muito, assim, com essas trocas, né? E me alegra muito quando também as trocas é com o povo da filosofia, porque eu sou sociólogo, né? Fui acusado na minha tese e isso foi dito como um demérito, que a minha tese estava muito filosófica. Mas, de fato, eu acho que o saber se produz na interação, né? Com diversos olhares e essas caixinhas que a modernidade ocidental foi criando, elas não dão conta, né, das necessidades que a gente tem de responder às contradições da nossa época, né? Então, às vezes um estudo ele é ao mesmo tempo filosófico, ele é sociológico, ele é histórico, né? E acho que isso não precisa ser um demérito, pode ser uma força. E eu acho que é o caso do Fanon, né? Que é um médico, mas que também eu acho que vou só fechar a porta aqui, só um instante, senão eu não vou conseguir. O Fanon era um médico, né, psiquiatra, mas que tinha uma tarefa, né, de entender a, a sociedade da época dele, e ele vai percebendo que para dar conta disso ele precisa passear por diversas áreas, né? Então, bom, é desse lugar que eu vou apresentar o Fanon. Como eu sei que vocês estão lendo Pele Negra, Máscaras Brancas, eu foquei um pouco a apresentação no Pele Negra, né? Mas eu acho que vale dizer, assim, para a gente começar a conversar, que o Fanon não escreveu só o Pele Negra e que também a leitura do Fanon também diz muito, né? Então, quando a gente vê as diversas leituras sobre o Fanon, geralmente o pessoal que só leu Pele Negra leu o Fanon de um jeito, e o pessoal que só leu Os Condenados da Terra leu o Fanon de outro jeito. Mas o Fanon, primeiro, ele não escreveu só esses dois livros, o Pele Negra e Os Condenados, ele escreveu todos esses livros que estão aqui embaixo, aqui, ó, na tela, né? Além do Pele Negra, Máscaras Brancas, que eu vou falar hoje, escreveu Por uma Revolução Africana, escreveu textos sobre psiquiatria e saúde mental, escreveu sobre a Revolução Argelina, escreveu sobre as lutas africanas por libertação e escreveu Os Condenados da Terra, né? Então ele tem muitos livros, então reduzir muito o Fanon, focar em um livro só para poder entendê-lo, né? Então fica o convite também para uma agenda de investigação, assim como a gente faz com Cheikh Diop, com Marx, com seja lá quem for. E por outro lado, né, quando a pessoa foca muito Pele Negra, às vezes ela está focando um conjunto de temas que está no Pele Negra, como identidade, subjetividade, e às vezes ignora outros elementos importantes para o Fanon, que ele vai trabalhar nos outros textos, né? Aliás, ele faz algumas perguntas no Pele Negra que essas perguntas vão sendo respondidas pela própria conjuntura das revoluções africanas, mas ele só vai dar conta dessas respostas nos outros livros. Então eu sugiro muito quem se debruçar sobre Pele Negra que leia os outros livros, senão a gente fica até com uma visão errada sobre o Fanon. Mas também é verdade que tem gente que só lê Os Condenados e também não leu
Pele Negra, isso também é empobrecedor. Então eu queria começar dizendo que tem vários livros do Fanon. O que eu vou trazer aqui uma parte disso, né? O professor Aldo, que é uma grande referência para a gente do ABC Paulista, falou para eu também falar do meu livro, né? Então, também, já que eu começo dizendo que tem várias leituras do Fanon, eu vou apresentar mais uma, que é como eu leio, que também é passível, né, de ser parcial, assim, de ser enviesada, mas eu tento sistematizar como eu leio o Fanon nesse livro aqui, chamado Francis Fanon e as Encruzilhadas, que é onde eu também retomo, né, essa noção de encruzilhada. Eu sou um marxista de terreiro e tento trazer também essa encruza aí para pensar o que o Fanon está colocando, né? Então também é desse lugar, que esse é o meu lugar de fala aqui, que eu vou ler o Fanon. Então também desconfie da minha leitura, né? Fiquem à vontade, porque tem gente muito mais inteligente que eu que discorda de algumas coisas que eu vou falar aqui, que eu tenho falado sobre o Fanon. Então, dito isso, assim, né? Então, falar do Pele Negra é um recorte num conjunto maior. E o Pele Negra também é um mundo, né? A gente poderia, sei lá, dar uma palestra para cada capítulo de reflexão, mas eu acho que tem uma coisa central no Pele Negra, que é a noção de sociogenia, que eu vou apresentar daqui a pouco, e que, ao meu ver, é uma chave epistêmica para a gente ler o Pele Negra inteiro e para a gente ler os outros textos do Fanon. Então, eu vou começar pela sociogenia e aí vou discutir, né, os pontos do título da nossa conversa, que é racismo, capitalismo e racismo, mas vou trazer algo que não está no título, que é racialização, para a gente pensar algumas coisas, e depois eu queria dialogar com dois conceitos que ao meu ver, estão presentes no Fanon. Um deles não está nomeado, que é o conceito de dupla consciência, está escrito errado aqui, que eu digitei na pressa, mas é dupla consciência, do W.B. Du Bois, e depois o conceito que o Fanon apresenta de duplo narcisismo. E aí eu fecho aqui para a gente trocar ideia. Espero conseguir não ser prolixo, né, para a gente otimizar o tempo. Então, para começar, eu queria falar das encruzilhadas, né? Já que eu apresento o Fanon como autor das encruzilhadas, tem um grande debate sobre encruzilhada, e aí, como eu não conheço vocês, eu já estou aqui nu para o nosso encontro, mas eu não sei qual é a igreja de vocês, se é marxista, se é weberiano, se é pós-estruturalista, se é derridariano, se é nietzscheano, se é Cheikh-Anta-Diopiano, se é, sei lá, eu não sei, né? Mas eu sei que, a depender da trajetória de cada um, o debate vai para um lugar muito diferente, né? Então, eu vou aqui me expor, e aí, tipo, a gente troca ideias, vocês fiquem à vontade também para me criticar. Mas o primeiro ponto é que, para mim, o Fanon é um autor das encruzilhadas, e isso significa muitas coisas, mas, em primeiro lugar, assim, né? Ele é uma pessoa do século XX, então, e ele dizia isso: se quer me ler, me leia a partir do meu tempo. Eu sou uma pessoa irremediavelmente ligada ao meu tempo. E o tempo do Fanon é o século XX, não é o final do século XX, porque ele nasce em 1925 e morre em 1961. Então, Fanon não é Foucaultiano, Fanon não é derridariano, Fanon não é althuseriano, Fanon não é, porque nada disso estava discutido na época dele. Ele está se formando no final da década de 40 e começo dos anos 50 na França. Então, o que ele tem de acesso? Ele tem acesso ao existencialismo, ele tem acesso ao marxismo, ele tem acesso aos debates da psiquiatria, as críticas ao Descartes que tinha na psiquiatria, né, porque a psiquiatria é biologicista. Então, havia toda uma tradição que estava discutindo a relação entre... que revisitava a questão do biológico, né, como uma determinação, né, e ao mesmo tempo tinha um debate sobre qual é o lugar do corpo. Se você critica o biologicismo, então tudo é cultura. Para o Fanon, não. Para o Fanon, o corpo não é redutível ao simbólico, ainda que ele seja atravessado pelo simbólico. Então, ele está num momento em que tem questões muito próprias da época dele sendo discutida, por exemplo, o humanismo, né? Então, é só no final da década de 60 que o humanismo vira palavrão. Na época do Fanon, o humanismo era uma perspectiva. Então, as pessoas, nossa, mas não é estranho que o Fanon é humanista? Não. Se você contextualiza o Fanon,
e o Fanon, uma das referências do Fanon é o Sartre. Ele tá, e para o Sartre, o existencialismo é um humanismo. Vocês sabem que o Lukács escreve um livro só para dizer não, né? Tipo assim, existencialismo ou humanismo. Mas para o Fanon, o existencialismo era um humanismo, e o humanismo era algo que não se reduz à Europa, e nem ao iluminismo, e nem ao sujeito moderno. O humano, para o Fanon, é uma condição, não é um discurso moderno, e uma perspectiva humanista para o Fanon era ter a vida e a liberdade como premissa. Então ele não está lendo o humanismo como os clássicos modernos, né? Então, se a gente contextualiza, não tem confusão, assim. Mas ele é um humanista, então, portanto. Então, é aí que a gente entende algumas questões, mas ele também vai criticar duramente o humanismo europeu e a sua hipocrisia. E aí o Fanon já parte de um diagnóstico que a gente vai ver, que ele diz assim que o fascismo e o nazismo não é fruto do que a Europa tem de pior. Não é, e nem um desvio do humanismo europeu. O nazismo e o fascismo são expressões desse humanismo europeu que nasce já a partir da impossibilidade de reconhecer toda a humanidade como humana. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Então a relação do Fanon com o humanismo europeu é de crítica radical. Mas essa crítica radical não é anti-humanista. Isso é importante. Segundo ponto é que, por outro lado, né, qual é a base dessa crítica? Porque eu acho que 3 tradições fundamentais para a gente entender o Fanon, eu vou falar de uma quarta, mas 3 fundamentais o existencialismo, aí eu estou falando Sartre, especialmente Sartre, mas também ele lê Jasper, ele lê Kierkegaard, ele lê especialmente Simone de Beauvoir. Então o existencialismo é uma das tradições. A outra tradição é o marxismo, e tirar o marxismo do Fanon é não entender o Fanon, e ele está lendo já um marxismo francês da década de 50, que já está ali criticando o stalinismo, está criticando o mecanicismo stalinista, e ao mesmo tempo você já tem traduções dos manuscritos econômicos e filosóficos circulando. Então, também o marxismo, que marxismo é esse do Fanon? É necessário contextualizar. Não é o marxismo do Thompson, do Williams, que é depois da década de 50, o Fanon está lendo os franceses e a psicanálise, né? Também não dá para tirar a psicanálise do Fanon, embora ele não fosse um psicanalista. Nem de forma alguma ele era um psicanalista. Eu falei que ele era muitas vezes, mas conforme eu fui estudando, eu fui entendendo também que ele apresenta uma outra coisa que não é psicanálise também, mas a psicanálise é fundamental para a obra dele. Só que nesses 3 elementos, tem uma coisa comum a esses 3 elementos, que é um cara que vocês conhecem, não sei se amam ou se odeiam, mas com certeza já falaram dele, que é o Hegel, que é o malvado favorito de todo mundo, né? Do marxismo ao antimarxismo, da direita até a esquerda, todo mundo quer matar o Hegel, todo mundo anuncia que matou o Hegel, mas ele continua sendo morto porque ele parece que ainda não morreu. E o Fanon vai também encarar o Hegel, de novo, eu estou falando aqui, eu não sei quem são vocês, não sei se eu estou sendo pedante, didático, professoral, mas o Hegel do Fanon é o Hegel do Hippolyte e do Kojève, que está pensando a alienação como que vai ler a fenomenologia do espírito e a dialética, né, a chamada dialética do senhor e do servo, para pensar a sociedade e as suas contradições sociais, e que vai pensar a alienação como algo que pode ser superado a partir de uma luta de um sujeito, né? Então o Fanon ele é fruto dessa época. Então são 3 vertentes: marxismo, existencialismo e psicanálise. No meio delas está o Hegel, mas tem uma coisa anterior ao Hegel, que sem ela a gente não entende o Fanon, que é o movimento de negritude, especialmente a MCZ. E aí também não sei o que vocês já leram os movimentos de negritude, mas para o Fanon tem uma diferença grande entre o Senghor e o Césaire. Então, quando o Fanon está batendo na negritude, ele bate a partir da parceria dele com o MCZ. É com o Césaire que o Fanon critica a negritude. Então, isso coloca também já uma questão de encruzilhada, porque quando você vai ler os leitores do Fanon, as pessoas acham que ou o Fanon é um negrão afrocentrado. Não é o caso, vou tentar mostrar que não é o caso.
Ou as pessoas acham que o Fanon é um pós-estruturalista anti-identitário. Também não é o caso. O Fanon está na encruza, entre alguém que critica aquilo que ele aposta. Quanto mais ele gosta, mais ele critica, mais ele exige a radicalidade daquilo que ele aposta. E a aposta dele é a negritude. É a partir da negritude que ele vai fazer, inclusive, a crítica à negritude. Então para mim, o Fanon é um cara da encruzilhada, né? Tem um autor, eu ia colocar o nome aqui, mas não deu tempo, chamado Pengieri, que é não sei se vocês conhecem, ele é caribenho, né? E ele vai estudar a filosofia afro-caribenha. E ele diz algo que tem muito a ver com o Fanon, eu acho que ajuda a entender o Fanon definitivamente, né? Que ele vai dizer que a filosofia afro-caribenha ela é Caliban. Caliban, lembrem do Shakespeare, da Tempestade, né? No livro A Tempestade, você tinha lá um branco com a sua filha, e aí eles estão viajando por uma trama lá da Europa, uma treta lá, o navio naufraga e cai numa ilha deserta, e nessa ilha deserta vive Caliban, segundo, né, o conto do Shakespeare, A Tempestade. E aí o Próspero, que é o branco, ele encontra, aí você já fica, peraí, como tem uma ilha deserta que tem o Caliban não é uma pessoa, não é. Por isso que a ilha aparece como deserta. Mas o Próspero, ao chegar na ilha, esse branco, ele vai colonizar o Caliban, vai escravizá-lo e vai ensiná-lo a falar. Então, para fazer qualquer coisa, é só a partir da língua do colonizador que o Caliban, e o Pengieri, Caliban é uma corruptela de Caraíba, ou de Caribe, que foram os primeiros povos que o Colombo encontrou quando chegou nas Américas, né? Então o Caliban é a expressão do colonizado, seja do negro da terra, as populações indígenas, seja do negro da Guiné. O Caliban é essa expressão desse povo que não era visto como gente e que é, de alguma forma, inserido numa relação social onde a voz desse não conta, né? Ele não conta como animal político, ele só conta como animal. Então a fala dele não importa na política, ela não é escutada, ela não é... A questão não é se ele pode falar, a questão é se ele vai ser escutado, porque ele pode falar desde que ele fale a língua do colonizador. Então o Pengieri vai dizer que o Caliban é a expressão dos intelectuais das colônias. No entanto, se a branquitude é a única forma de fazer política, como que... ou se a política é colonizada por uma lógica europeia, o que sobra para o Caliban se rebelar? E aí o Caliban escolhe usar a língua do colonizador contra ele mesmo. É o momento que o Caliban o amaldiçoa. Inclusive, o Aimé Césaire, não sei se vocês conhecem, ele escreveu um livro chamado Uma Outra Tempestade, e que ele pega o Caliban e ele fala que o Caliban só consegue, no conto do Aimé Césaire, ele só consegue amaldiçoar o Próspero quando ele conhece Exu. Aí eu volto para a encruzilhada aqui na minha introdução, né? Porque, para o Pengieri, o Fanon é um pensador Caliban. E aí eu acrescento, para mim, o Fanon é um autor das encruzas, porque a resposta dele não é assim, eu não vou ler os autores brancos, ou então, as ferramentas do Senhor jamais poderão dizer. O Fanon não falaria isso nunca. Mas também não é assim, então eu vou provar que eu sou humano sendo branco. Pelo contrário, ele vai se apropriar de Hegel, de Marx, de Sartre, de Jaspers, de Kierkegaard, de Beauvoir, de Lacan, de Freud, de Adler, para amaldiçoá-los. Mas para isso ele se apropria dele. Mas aí também não confunda aqui Caliban com canibal da antropofagia modernista, que, ao meu ver, já fui xingado, pode ser que eu esteja errado, preciso pensar mais, ao meu ver, é o branco querendo deglutir esse outro que ele acha exótico. Aqui não, aqui é esse que foi visto como outro, olhando para esse branco com nojo, falando, será que eu engulo essa bosta? Mas vou morder essa porra. É outra proposta aqui, porque a ideia não é encontrar esse outro que me falta. Esse outro foi imposto a mim. Uma vez que ele está imposto, o que eu faço com ele? Então, eu acho que o Fanon é um Oswald de Andrade, que eu amo, invertido. Então eu queria começar daqui. A gente está falando de um autor das encruzas. Ponto 1. Mas isso significa, encruza, portanto, uma apropriação Caliban de alguns clássicos, entre eles Marx.
Repito, não conheço vocês, mas eu sei que tem uma galera que odeia Marx e espera achar no Fanon uma ruptura com Marx. Vocês não vão achar, a não ser que vocês inventem um Fanon, sei lá, afrocentrado. Mas por Fanon, o ponto de partida para entender o colonialismo é o capitalismo, mas não só isso, né? Para o Fanon, a alienação, ela não é só subjetiva. A alienação é objetiva. Então isso é um ponto importante também para ele. A alienação não é só algo que está dentro da minha cabeça. A alienação, ela está posta, Fanon, lendo Hegel, na relação entre interioridade e exterioridade. Tem um debate, né, no Lukasianismo entre Frendon em Teusserung para pensar a alienação, porque você tem uma alienação que é aquilo que está fora, que é externo a mim, né? É um debate hegeliano, na realidade. Aquilo que é exterior a mim se apresenta como possibilidade de existência, mas também como limite, né? Se a gente pensar o ar, uma pomba que está voando, o ar vai fazer ela cansar, porque ela tem que empurrar o ar, deslocar o ar, né, para poder voar. Isso é cansativo. Mas, ao mesmo tempo, sem o ar, ela não voa, né? Então, a relação com a exterioridade ao mesmo tempo, sem exterioridade não há interioridade, e, ao mesmo tempo, a exterioridade é uma oposição. Ela sempre aparece como um outro daquilo que é interior. Então, uma leitura possível de alienação é a alienação como algo que sempre vai existir. Como num Heidegger, por exemplo. Essa também não é a posição do Fanon, embora o Fanon seja um leitor de Sartre e o Sartre é um leitor de Heidegger. No Fanon, existe uma dimensão da exterioridade, daquilo que está fora da subjetividade, mas há um sujeito que transforma essa realidade e que é transformado por ela. E, ao mesmo tempo, esse sujeito não transforma a realidade como quer, se transforma dentro de certas condições historicamente dadas. Isso é Marx, ideologia alemã, manuscritos econômicos filosóficos. Por que isso é importante? Porque se há uma relação entre interioridade e exterioridade, a alienação colonial não é só um discurso. Óbvio, né? O que a gente entende por discurso? Aí cada tradição vai entender de um jeito. Mas para o Fanon, a alienação colonial não é só um discurso, ela não é só uma dimensão subjetiva e nem só epistêmica. A alienação não é só epistêmica, ela não é só do saber. A alienação ela é objetiva, ela é uma forma de organizar o mundo. O colonialismo não é só um discurso e tampouco uma episteme. O colonialismo é uma forma concreta de organizar o mundo, que está posto na exterioridade. Mesmo porque eu chego ao mundo, eu chego querendo ser um, ele fala isso, cheguei ao mundo querendo ser um humano entre outros. Mas desde que me encontro em meio, me reconheço, me descubro objeto em meio a outros objetos. E aí eu tenho que agora tomar posição em relação a esse lugar, porque esse é o mundo concreto que eu encontro. Então, a alienação colonial é a forma que o mundo está organizado, as relações de poder, a infraestrutura, a arquitetura, o urbanismo. Se você entra na USP, se você é um favelado da São Remo e você entra na USP, você sabe que você não está no seu lugar sem ninguém falar nada, só pela arquitetura. Ou se você é da cidade de Tiradentes, não sei também de onde vocês são, né? Eu suponho que vocês são de São Paulo. Se você é da cidade de Tiradentes e você vem para Paulista, você sabe que você não está no seu lugar. A alienação ela é objetiva, ela é uma forma de organizar o mundo. Organizar as leis, organizar a arquitetura, o urbanismo, a infraestrutura, organizar o design tecnológico, os algoritmos que organizam a sociedade, o tipo de padrão de luz e sombra da máquina de tirar foto da Kodak, baseado na pele branca, né, na paleta da pele branca, como critério para regular a câmera. A alienação é objetiva. Então, o alienado, o cara que põe uma máscara branca, ele não põe só porque ele é um otário, ou porque ele é um desavisado. Todos nós temos que colocar a máscara branca numa sociedade branca, numa sociedade em que as relações de poder são organizadas em função do branco. Quem não consegue se aproximar desse ideal não tem a sua humanidade validada, né? Então, em vários momentos a gente coloca a máscara branca para poder ter o projeto aprovado do TCC, do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado, o projeto de pesquisa quando você é professor, porque o branco é o critério de humanidade. Então,
A máscara branca não é só algo que, eu vou aqui ler o Fanon e aí, putz, acordei. Não. Eu posso ler o Fanon e eu vou continuar tendo que negociar a minha humanidade num mundo que não me reconhece como humano. Então, definitivamente, a alienação ela é objetiva. Objetiva no sentido bem hegeliano, assim. Ela está posta como exterioridade concreta. E é a partir daí que eu me constituo como sujeito. E isso traz grandes tretas. Por outro lado, se essa alienação é objetiva, mas se a relação entre interioridade e exterioridade ela é dialética, também é verdade que, ao chegar no mundo querendo ser só um humano entre outros humanos, eis que me descubro objeto em meio a outros objetos, então também essa relação de exterioridade tem influência para a minha interioridade. Então a alienação que é objetiva também se desdobra em dimensões subjetivas. Aliás, a própria intersubjetividade racializada compõe uma objetividade concreta, sobre o qual eu não posso ser reconhecido como humano, né? Então, a alienação é tanto objetiva quanto subjetiva. Por que isso é importante? Porque se a alienação colonial é tanto objetiva quanto subjetiva, não basta só mudar um olhar. Não basta só mudar uma episteme. Não basta só descolonizar a episteme ou descolonizar o imaginário. Tá na moda falar imaginação radical. É um termo que vende muito ultimamente. Pro Fanon isso não basta. Tem que ter também, porque sem imaginação você não pare o novo, né? Mas a imaginação ela tem que ter como tarefa rasgar o tempo e reorganizar o mundo, transformar o mundo. Do contrário, essa imaginação é só sofrimento diante de uma impossibilidade concreta. Então a tarefa não é só subjetiva. É óbvio que a gente é acadêmico, a gente acha que o conhecimento é o mais importante porque é o nosso lugar de fala, né? Mas o conhecimento sem uma praxis política, e isso implica organização, implica o Fanon fala reestruturação do mundo. Esse conhecimento ele não cumpre a sua função. Por isso que quando a gente vai ler os outros livros, a gente vai ver o Fanon se colocando à disposição das lutas da época dele, das lutas antimanicomiais, das lutas anticoloniais, das lutas na época dele, né, contra o antissemitismo, contra o racismo. E aí ele dizia, né, onde tiver uma pessoa tremendo de ódio, tremendo de indignação contra a violência, eu me farei solidário. Então, dito isso, aí eu entro no ponto da sociogenia, que, ao meu ver, é o eixo para a gente pensar o Pele Negra, né? Lá na introdução, acho que vocês já leram, né? Ele começa, né, a introdução chamando Freud para conversa. Primeiro ele diz que o Pele Negra é um estudo psicológico, mas para que essa tarefa seja cumprida, é necessário que alguns elementos socioeconômicos venham à tona. Então aqui tem uma questão interessante também. Aqui também tem uma encruzilhada disciplinar, né? Tem um filósofo jamaicano chamado Lewis Gordon que ele fala que a primeira coisa que o Fanon faz, uma das coisas mais importantes que ele faz é desrespeitar o que o Gordon chama de decadência disciplinária, né? Tipo assim, isso aqui é filosofia, isso aqui é sociologia, isso aqui é economia, isso aqui é psicologia. E aí ele propõe um estudo psicológico, e o estudo psicológico é o Pele Negra. Não é à toa que vai ser depois recusado lá na banca, pelo orientador no curso de psiquiatria, né? Então, para dar conta dessa dimensão psicológica, ele diz que certas questões socioeconômicas têm que aparecer. Mas para explicar do que se trata, ele recorre ao Freud. É bem interessante. O Freud, ele começa a carreira dele como médico, né? Então ele estudou muito o corpo. Inclusive, durante uma parte assim, da trajetória do Freud, ele extrai de conhecimentos biomédicos a noção de pulsão. Só depois ele vai romper um pouco com essa ideia mais biológica, mais orgânica de pulsão, e vai na direção de uma noção mais psíquica de pulsão. Mas ele é um cara que parte dos estudos do corpo. Então isso interessa para o Fanon. Mas não só, né? O Fanon ele tem uma frase que eu acho que ela é interessante para a gente começar a nossa conversa, né? Que ele vai dizer assim, ao elogiar o Freud: reagindo contra a tendência constitucionalista da psicologia do fim do século XIX,
O Freud, através da psicanálise, exigiu que fosse levado em consideração o fator individual. Por que isso é importante? Porque o Fanon era um psiquiatra escrevendo, aqui é um TCC para a conclusão do curso de psiquiatria forense, e uma das tradições que era hegemônica na psiquiatria era uma tradição biologicista, que a gente chama de orgonogeneticista, que pensava os fenômenos psíquicos como se o indivíduo fosse mera reprodução de uma lógica constitucionalista, né? Como se, sei lá, se pegar a psicologia comportamentalista, né? Eu coloco 80 pessoas numa sala e faço um experimento, todo mundo vai reagir igual. Ou se a gente pegar na psicologia comportamental, na psicologia, sei lá, se a gente pegar um Vygotsky, não, um Piaget, por exemplo, ele vai estudar crianças. Então, criança de 1 a 3 meses tem esse tipo de reação. Criança de 3 meses a 2 anos tem esse tipo de reação. Criança de 3 anos até 5 anos, você cria uma tabela, e se o Davidson, quando criança, não corresponde a esse score, então o Davidson é patológico. Então, ó, já tem tantos anos e não andou, ou então, nossa, já tem tantos meses e ainda não engatinhou. Então você tem uma lógica de desenvolvimento que espera que o indivíduo só responda a um padrão universal. Essa é uma vertente da psicologia, que está sendo combatida por outra que agrada mais o Fanon, que é a vertente vygotskiana. Mas qual é o ponto, né? Para essa tradição, a resposta do indivíduo é só um reflexo de uma estrutura dada, né? Não tem sujeito, de certa forma. Se você acha que todo mundo vai reagir igual, independente da cultura, independente da sociedade, do tempo, da geografia, né? Você mata a experiência histórica, né? A relação do indivíduo com o seu contexto, e isso não é universal, é sempre contextual. E por Fanon, o Freud foi um autor que ajudou a quebrar essa lógica constitucionalista ao exigir que se discutisse o indivíduo. Então, o que é o interesse da psicanálise? Diferente de uma certa psiquiatria biologicista, né? Sei lá, o Davidson tá louco. Ele vai lá, aí eu faço um teste, se o Davidson der determinada pontuação no teste, eu concluo que ele tá louco. E aí eu dou um remédio que foi testado também em 500 pessoas, e das 500 pessoas, 480 reagiu assim, assim, assado. Então você tem uma lógica constitucionalista que vai organizando a psiquiatria que o Fanon encontra, né? E para ele, o Freud quebra isso, quando ele diz, não, tem que escutar o Davidson, o singular, o indivíduo. Se eu não escutar o Davidson, eu não consigo cuidar do Davidson. O Freud inverte, ele faz... A pergunta é, o que é para você? Né? Você vai para terapia, na psicanálise, a pergunta é, o que é isso para você? Fale-me mais sobre isso, sobre como isso te pega. Então ele traz o indivíduo para a cena. Para o Fanon, isso foi uma das maiores contribuições para a psiquiatria, mas também ele traz isso para a análise política. Olha que interessante, né? Porque você sai de uma noção homogênea do ser humano e vai para uma noção onde a experiência individual conta. Só que o Fanon é um autor das encruzilhadas. Então, para ele, romper com o biologicismo não é nem jogar fora o corpo e nem jogar fora a categoria universal. É pensar qual a relação entre indivíduo e universal. Porque o Davidson só é Davidson porque ele é Homo sapiens sapiens, e ele partilha com o Hitler, com o Feliciano, com o Bolsonaro, com o Netanyahu, o fato de ser humano. Ainda que ele odeie essas pessoas, o Davidson é humano, e tem coisas do Davidson que são universais. Porque, sei lá, o Davidson nasce, cresce, vai morrer um dia. O Davidson é um ser humano que aprende na interação com o outro, mas também é um ser humano. Então, tem coisas que, para entender o Davidson, eu preciso olhar a humanidade como um todo. Por isso que eu estudo biologia, estudo psicologia, mas tem coisa que eu preciso escutar o Davidson. Eu coloco essa imagem aqui para poder falar disso, que eu não sei se vocês conhecem, né? Que é a imagem da Maat, que é uma divindade egípcia do Egito Antigo, muito importante assim, para a gente pensar alguns mitos que a branquitude criou, né? Um deles é um mito que o Hegel ajudou a consolidar, não é ele que cria, de que a noção de universalidade, que é fundamental para a democracia
e depois para os direitos humanos, Hegel não fala de direitos humanos, né? Mas se a gente pensar a noção de universalidade que está presente ali na Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, a igualdade pressupõe uma noção pressupõe uma certa operação da categoria universal, e é essa operação que permite depois a reivindicação de direitos civis, direitos políticos, depois os direitos humanos, até a democracia, né, como a gente conhece. A França está ali como um eixo fundamental disso. Para o Hegel, essa noção de universal ela é uma herança cristã. O cristianismo foi o que elevou essa noção até as últimas consequências, porque ele diz que todo mundo é igual perante Deus, né? Diferente do judaísmo. O judaísmo tinha uma noção de universal, mas só quem é judeu pode estar salvo. É até curioso que os evangélicos levantem a bandeira de Israel, porque eles não estariam salvos, de acordo com a lógica, com um certo nacionalismo teológico que organiza o sionismo, pelo menos, né? Então, para o Hegel, essa lógica universal ela é ocidental, e ela tem no cristianismo seu ápice, e ao dizer que todo mundo é igual perante Deus, isso permite depois os ateus dizer que todo mundo é igual perante a lei. Então você precisa de uma noção de universalidade. Aí vai vir um marxista egípcio chamado Samir Amin, vai falar, mano, o Hegel comeu bosta quente e saiu na friagem. Porque essa noção de universal que organiza a própria cosmovisão judaica, ela bebe da cosmovisão egípcia sobre universalidade. E talvez o eixo para isso, para a gente entender essa noção de universalidade, é a Maat, a divindade Maat. Você tem várias divindades, né, no Egito Antigo, mas a Maat representa a justiça, a retidão e a verdade. E na mitologia, né, quando a pessoa passa para o outro lado, ela vai ser julgada, né? Tem todo um processo lá. E no julgamento, se ela for considerada impura, ela vai ser devorada e desaparece. Mas se ela for considerada digna, uma pessoa que correu pelo certo, uma pessoa firmeza total, ela pode viver a vida eterna e passar por outro lado. Talvez até essa noção de vida eterna seja também uma herança egípcia na cultura judaica. Aliás, o próprio Freud fala disso, né? É interessante, o Moisés monoteísmo. O Freud supõe que o Moisés não era judeu, era egípcio, na real, né? Mas isso é uma outra curiosidade interessante para pensar a identidade. Mas qual que é o ponto da Maat? É que, para o julgamento acontecer, eu preciso... porque cada pessoa vai ser julgada individualmente segundo as suas atitudes individuais. Então, eu preciso de uma noção de individualidade, de um indivíduo que é diferente do grupo. Porque o que vai ser julgado é o Davidson. Davidson não vai poder alegar, tipo, sei lá, mas... Não, qual foi a sua atitude? Então, você tem uma noção de individualidade que está colocada. Isso antes de existir Grécia, tá? Não tinha nem Grécia ainda. Também o mito do milagre grego também é um mito branco moderno, que nem os gregos acreditariam, né? Acho que vocês estão ligados disso, no grupo sobre o africanismo. Mas isso ainda orienta, né, os cursos de filosofia. Mas qual é o ponto? Você precisa de uma noção de indivíduo para poder julgar alguém. Você precisa reconhecer que cada indivíduo tem atitudes individuais. O cristianismo só vai... É só com o protestantismo luterano que o cristianismo vai trazer o indivíduo para a equação, quase 3.000 anos depois. Mas, como é que o Davidson vai ser julgado? Para o Davidson ser julgado, eu preciso de um equivalente universal para julgar o Davidson. Sem universal não dá para julgar. Porque se para cada um, se o pau que bate Chico não bater em Francisco, você não é um julgamento, é favorecimento. Para o Davidson ser julgado, porque se o Davidson correu pelo certo, ele vive a vida eterna. Se o Davidson foi vacilão, ele vai ser devorado. Como é que eu julgo? Como é que eu posso julgar? Eu preciso de um equivalente universal. Na mitologia da Maat, esse equivalente universal é a pena. Por isso que essa imagem é isso. Você tem uma balança e nada de olhos vendados, né? Muito pelo contrário. Você tem uma balança que vai julgar cada indivíduo, e aí você tem o coração representando cada indivíduo, mas você tem o equivalente universal, que é a pluma, a pena. Agora eu posso julgar, porque aí todo mundo vai ser julgado com os mesmos critérios, porque senão não é um julgamento. Então o Samir Amin vai dizer que a noção de universalidade
ocidental, ela é egípcio-descendente. Aliás, para o Samir Amin, a Grécia é muito mais mediterrânea do que europeia, né? A Europa era outra, também é uma invenção do século XVIII para o XIX. Mas então você tem aqui universalidade representada na pena e você tem a singularidade representada no coração. Então, na linguagem fanoniana, até o Freud, a psicologia, a psiquiatria, estava muito olhando para o ser humano universal, como se todo mundo fosse reagir igual. Qual foi a contribuição da psicanálise? Foi trazer o indivíduo, que o Fanon chama de ontogenia. Então, vou voltar para o texto aqui. Reagindo contra a tendência constitucionalista, que é universalista, da psicologia do 19, o Freud, através da psicanálise, exigiu que fosse levado em consideração o coração do Davidson, o fator individual. Fale-me mais sobre isso, porque você está aqui. Por Fanon, isso é um grande avanço. Só que esse individual não está fora. Trazer o indivíduo não é ignorar que o indivíduo continua existindo como ser humano, como espécie, e partilhando de elementos mais gerais como o resto da espécie. Só que tem uma questão que não estava e não podia estar lá no Egito, porque é só no capitalismo que diversos povos vão se encontrar sob um único sistema. Então não era uma questão para os egípcios, mas que vai ser para o Fanon, para o Marx, talvez até para o Hegel, mas o Hegel também não leva até as últimas consequências, que é a sociogenia. Porque o Fanon vai dizer que, para entender o racismo, não basta só eu dizer que todo mundo é humano, como filogenia. Essa dimensão universal ele chama de filogenia, né? Não basta dizer que todo mundo é humano, mas também não basta só olhar a ação individual. Porque o Davidson, ele só é o Davidson em determinadas circunstâncias. Se eu fazer um clone do Davidson agora, vai ser outro Davidson. Por mais que tenha as condições biológicas desse aqui, vai ter outros estímulos. Não vai, por exemplo, não vai brincar de fubeca na rua, porque a rua já é outra. Não vai... Várias coisas desse Davidson aqui, por mais que o outro tenha a mesma constituição biológica, vai ser outro Davidson, não vai ser esse. Então, o Fanon vai dizer que não basta só chamar o indivíduo para o debate, é necessário considerar a sociogenia. Tá mó gritaria aqui, os bebão aqui com o jogo, e eu tô me dispersando pensando no Dionísio ali, peladão, comemorando a seleção. Mas, então, para o Fanon não basta só chamar o indivíduo para o debate, não basta só considerar que o Davidson é único, porque o Davidson só existe como Davidson em certos contextos. Aliás, esse contexto, inclusive, determina as possibilidades do Davidson ser o Davidson. Então, o Davidson é o Davidson porque o Davidson nasceu na favela, porque o Davidson é um homem negro, porque o Davidson conheceu o hip hop. Tem um monte de coisa do Davidson que é contextual, que se não fosse o contexto, o Davidson não seria o Davidson. Esse Davidson, inclusive, só consegue ter esse Davidson porque tem um monte de coisa do contexto que permitiu que esse Davidson seja esse Davidson. Então, para o Fanon, não basta só falar da filogenia, essa dimensão humano-genérica, tem que falar da ontogenia, que é a singularidade, mas não basta só ficar nesse polo, singular e universal, porque entre o singular e o universal você tem o contexto, e o contexto é atravessado por contradições de classe, de raça, de gênero, de crenças, contradições do tempo e do espaço, contradições espaço-temporais, que são diferentes. É diferente ser um indivíduo hoje e ser um indivíduo há 100 anos atrás, quando o Fanon tinha 1 ano de idade. É diferente ser um indivíduo... Aliás, né, a gente poderia pensar assim, que se o Fanon não tivesse nascido naquele momento, o Fanon não seria o Fanon. Então, é dentro dessa tríade singular, particular, universal, ou nas palavras do Fanon, ontogenia, sociogenia e filogenia, que o Fanon vai tentar entender o racismo. Por que isso é importante? Porque para entender por que o Davidson colocou a máscara branca em vários momentos e talvez ainda vai colocar, não é só porque o Davidson, é porque o contexto limitou as possibilidades do Davidson. Então eu preciso considerar a dimensão do contexto, eu preciso considerar as pressões políticas, as contradições, e aí eu vou ter que entender que sociedade é essa. Para entender o Davidson, eu vou ter que entender o capitalismo, eu vou ter que entender o patriarcado, eu vou ter que entender o racismo para poder
entender o Davidson. Mas, ao mesmo tempo, olha que... Aí eu vou ler a frase de novo. A última vez que eu li a frase para a gente avançar e abrir e trocar ideia. Reagindo contra a tendência constitucionalista em psicologia do final do século XIX, o Freud, através da psicanálise, exigiu que fosse levado em consideração o fator individual. Ontogenia. Ele substituiu a tese filogenética universal pela perspectiva ontogenética. No entanto, veremos que a alienação do negro não é só uma questão individual. Ao lado da filogenia e da ontogenia está a sociogenia. Ao lado, ó gente, ao lado. Não é antes. A sociogenia não é antes. Não é mais importante. Não é a única coisa também. Por que isso é importante? Porque eu não entendo o Davidson sem considerar que o Davidson é um homem negro. Sociogenia. Mas dizer que o Davidson é um homem negro não diz tudo sobre o Davidson. Eu preciso escutar o Davidson para saber o que o Davidson pensa. A raça não é o fim do Davidson. A raça não é tudo que eu tenho para dizer sobre o Davidson. Por mais que ela seja central ao longo da vida do Davidson, o Davidson não se reduz a ser um homem negro. O Davidson também é o Davidson. Dá para entender? Por que isso é importante? Porque vários fracassos do Davidson têm a ver com a raça, com o racismo. Mas nem todos. Tem fracasso do Davidson, tem a ver com o Davidson é vacilão. Porque todo ser humano é vacilão. E a gente está no mundo para se construir na relação com o outro e tentar ser menos vacilão e vai chegar com 100 anos e não vai completar essa tarefa. Então nem todos os fracassos do Davidson são explicados pela raça. Ainda que a raça esteja presente em todos os momentos da vida do Davidson. Eu não posso reduzir o Davidson à raça. E o Davidson seria muito otário se ele mesmo se reduzisse à raça. Aliás, a raça é uma construção do racismo. Aí eu entro nos pontos que eu queria, vou tentar ser mais rápido para abrir para conversar. Primeiro deles, o racismo e a racialização, né? Porque para o Fanon, o racismo é um fenômeno moderno. E não é só uma hierarquia, a raça é um decaimento da noção de humano. A raça rasga a humanidade, que é relacional, e só passa a ver como humano o branco. Por que ela faz isso? Aí a gente tem que voltar para o capitalismo. A gente tem que ler os condenados, não só os pele negra. A raça emerge no capitalismo num contexto em que a própria burguesia que está confrontando o feudalismo precisa construir uma noção de igualdade, de liberdade, para poder tomar o poder das rédeas feudais. E, portanto, precisa fundar uma nova ideia de humano, baseado na igualdade e na liberdade. Precisa fundar uma nova ética, uma nova estética, uma nova política onde ela possa participar. Então a igualdade, ela emerge na sociabilidade burguesa e ela é associada à dimensão humana, à liberdade e à igualdade, porque elas são necessidades burguesas. No momento que a burguesia não tinha sangue azul, mas já tinha mais dinheiro do que os nobres, então ela precisa mudar e transformar a sociedade. Pensem no John Locke, quando ele diz que a liberdade ela é inalienável. Então todo ser humano universal é livre. E a célula dessa liberdade é o indivíduo. O que o Fanon vai mostrar pra gente? É que é verdade que dentro das relações capitalistas, todo ser humano é livre, mas isso cria um paradoxo, que eu chamo nos meus trabalhos de paradoxo lockeano. Porque o John Locke era acionista da Royal African Company, que é a maior empresa de escravos da época dele. Então todo ser humano é livre, mas é a escravidão que financia a possibilidade da burguesia dizer que todo ser humano é livre. Então como é que essa burguesia vai resolver isso? Todo ser humano é livre, mas e a escravidão? Como é que você explica a escravidão? Porque se o escravo é livre, ele não pode ser escravo. Se o escravo é igual, ele não pode ter um status diferente do cidadão que está surgindo. Mas essa burguesia não pode abrir mão de dizer que todo ser humano é livre. Porque ela está lutando contra o feudalismo, ela precisa fundar o direito, precisa fundar uma nova sociabilidade baseada na igualdade e na liberdade. Então ela precisa defender que todo ser humano é livre. Mas a escravidão é um paradoxo aqui. Então como é que ela resolve isso? Todo ser humano é livre, mas nem todos são humanos. Então a raça entra como um filtro aqui, para dizer quem vai ser considerado humano e quem não vai. Então todo ser humano é livre, independente das hierarquias de classe, de gênero, de território, de língua. Mas nem todos são humanos.
Então, ao mesmo tempo, você tem a Revolução Francesa, igualdade e liberdade, mas a França inteira baseia a sua riqueza nas colônias. Inclusive, uma das colônias é o Haiti, que chamava São Domingos, e que continua escrava. Quando os haitianos leem a Declaração Universal dos Direitos do Homem e copiam, e também, mediante uma encruzilhada com o Exu e o Voodoo, com o Elegbara, para ser mais preciso, constrói uma constituição toda escrita em Kikongo, do Haiti, e fala, somos iguais, somos humanos. O que os franceses fazem é mandar tropa para o Haiti. Porque a igualdade não podia ser estendida até o colonizado sob o risco de desmontar a base material de organização da sociedade burguesa. Então o racismo não vem para o Fanon, como no Carlos Moore, porque os brancos já são maus, ou por Malcolm X, não sei se vocês leram Malcolm X, ele fala do Jacob lá, de um gênio mau que degenerou. O racismo vem do capitalismo, de uma sociedade em que a noção de igualdade não pode ser estendida para o colonizado e, portanto, ela precisa ser bloqueada, ela precisa de um filtro. O racismo permite dizer, todos são humanos, mas você preto, você não. Aliás, o negro surge aqui para o Fanon. Antes do branco chegar, não tinha negro. O professor Aldo, está aberto aqui seu microfone. Professor, só dizer um negócio para você. É verdade, está aberto. É que eu estou tentando dialogar contigo, porque nós já estamos 1 hora e se você puder, eu sei que é muito difícil, está excelente a sua exposição, eu sei que é difícil, mas se você puder dar uma sintetizada, tá bom? Fica à vontade. Obrigado. Eu aqui me empolguei aqui nos exemplos. O ruim de não saber com quem eu estou dialogando, aí às vezes eu vou dar uma volta para poder... Porque algumas coisas podem ser assustadoras se a gente não traz mediações, né? Mas ao mesmo tempo não dá tempo de trazer todas as mediações. Então o racismo surge no capitalismo, Fanon, portanto. Então, portanto, não dá para combater o racismo sem também combater o capitalismo. E, por outro lado, também não dá para combater o capitalismo sem combater o racismo, porque o racismo cria as condições de gestão da crise do capitalismo. Ele permite o genocídio palestino quando o secretário de segurança do Estado de Israel diz: não são humanos como nós, vamos jogar bomba, vamos cortar água, comida, porque não são humanos como nós. Ele permite o Holocausto, a Shoah, ele permite o Hitler, o racismo permite gerir as crises do capital. Então, e ao mesmo tempo, o racismo implica uma interdição tanto da ontogenia quanto da filogenia. O colonizado não é nem visto como humano, toda vez que pensa humano, o colonizado não está, mas ele também não é visto como indivíduo. O indivíduo negro, pode ter lido Diderot, Voltaire, Derrida, Deleuze, Guattari, Marx, Sófocles, comido o banquete inteiro. Quando ele aparece, o que a gente vê é um negro. Então a individualidade ela é interditada, ela é anulada. E isso tem consequências, né? E aí uma delas é o que o W.E.B. Du Bois, que é um sociólogo estadunidense, vai chamar de dupla consciência. Porque eu, humano, só existo na relação com o outro. Mas numa sociedade racista, eu encontro um mundo em que o outro não me reconhece como humano. Então isso vai interferir também na minha visão sobre mim. Então a dupla consciência do Du Bois é essa consciência cindida, rasgada pelo racismo. O Fanon vai dizer, eu só quero ser um entre outros, mas eis que me descubro objeto em meus outros objetos. Eu só quero ser humano, mas o padrão de humano da modernidade é branco. Então eu tenho sempre o branco como referência. Então das duas uma, eu descubro que ser negro é ruim no mesmo momento que eu descubro que eu sou negro, quando alguém me xinga. O Du Bois dá esse exemplo, ele fala que ele vai levar um bilhetinho pra menina pra dançar quadrilha, e aí ela diz, não, você é negro. Ele descobre que ele é negro no momento em que ele descobre que ser negro é ruim. Então, se ser negro é ruim, o que eu faço? Se o branco é o caminho, a verdade e a vida, se o branco é símbolo de bom, belo e verdadeiro, só me resta ser branco para eu ser reconhecido como humano, para eu me humanizar. E aí tem gente que vai tentar ser branco de todas as formas, tem gente que vai acreditar que é branco, e tem gente que vai ter sempre o branco como critério de bom, critério de belo, critério de verdadeiro, como critério de humanidade. O branco não é só um padrão de beleza, o branco é um padrão de humano. E todos os momentos da vida tem que ser organizado em função
desse esquema, né? Então a pessoa interioriza isso, ela mesma, se é só como branco que ela é aceita, ela vai tentar ser branca com toda a força da alma dela. No entanto, por mais que a pessoa tenta ser branca, ela esbarra sempre no racismo do outro. Porque não adianta eu ter lido Voltaire, Derrida, Deleuze, Guattari, ser cristão, e se eu estiver voltando à noite da universidade ou da igreja correndo, e o policial passar, eu posso ser assassinado. Independente de ser o mais branco que os brancos. Então, isso cria uma relação de sofrimento insuportável, e aí o Fanon vai explorar esse sofrimento, né, que vocês já viram. Eu queria só mais 5 minutos para falar de um outro ponto polêmico do Fanon a respeito disso, porque ele tem um livro dele, um texto que chama Em Defesa da Revolução Africana, que tem um capítulo chamado Racismo e Cultura, que ele faz uma provocação para a gente pensar a identidade, né, na encruzilhada. Que a pergunta é, como se comporta o colonizado num mundo branco, onde tudo é branco? Até o critério de ser esquerda é branco, até o critério de ser intelectual é branco, até o critério de ser humano é branco, né? Primeiro, é o de alienação. O colonizador impõe um juízo pejorativo sobre as formas de existir do colonizado, e o colonizado interioriza. O colonizado também é um negrófobo. O colonizado também acredita que o branco é mais bonito, que o branco é mais verdadeiro, que o branco é correto. O colonizado também quer ser humano, e o padrão de humano é branco. Não tem como estar fora da sociedade. Se o Davidson nasce na sociedade e que o bonito é branco, o Davidson vai achar o branco bonito. Não porque ele é otário, não porque ele está traindo o próprio grupo, mas porque a sociedade deu esse contexto de exterioridade que influencia a interioridade. Interioridade e exterioridade são dialéticos, por favor. Então o negro interioriza isso. E uma vez interiorizado o mundo branco, ele passa a querer ser branco. Com toda a força de sua alma. Ele aceita que Deus não está do seu lado e passa a negar a si, porque para eu ser branco, eu preciso mudar meu cabelo, eu preciso mudar meu jeito de falar, eu preciso mudar meu jeito de vestir, eu preciso mudar meu jeito de amar, eu preciso mudar meu jeito de dançar, eu preciso mudar meu jeito de falar, de andar. O negro não só anda quando ele vai para um espaço branco, ele olha como é que ele anda, porque dependendo de como ele anda, ele sabe que ele está sendo visto como um outro. Então o negro passa a negar a si mesmo para poder ser aceito, não só pelo outro, por si mesmo, porque ele também interioriza o branco como referência. E tem gente que vai ficar tentando se aproximar do branco até morrer, ou até ficar louco, ou até... Só que por mais que eu tente ser branco, o branco não me aceita. Aí o Fanon vai falar de uma terceira fase, que uma vez que o branco não me aceita, tem gente que vai continuar implorando esse amor do branco. Vai ficar lá na internet, olha só, aquela frase racista, ou então vamos educar os brancos. O branco vira uma grande referência para a vida da pessoa em todos os momentos, porque o mundo é branco. Mas tem gente que, depois de tentar ser branco e ser rejeitado, recusado, massacrado, humilhado, violentado, fala assim, mano, quer saber? Tentei ser branco, mas não consigo, então sou negro mesmo. O que eu faço com isso? Aí o Fanon fala, tem 2 caminhos, né? Sou negro mesmo. Putz, mas ser negro é ruim. Ou eu continuo tentando ser branco, ou eu tento dizer que ser negro é bom. Já que eu não posso evitar dizer que eu sou negro. Mas ao dizer que eu sou negro, e eu passei minha vida inteira olhando o mundo branco, quando eu aceito que eu sou negro, e aceito com dor que eu sou negro, eu olho para trás e vejo tudo que eu deixei para trás uma vida inteira tentando ser branco. Descubro o candomblé, muito mais interessante que o cristianismo. Descubro a filosofia egípcia, que é anterior à filosofia grega. Descubro a capoeira de Angola, que é uma filosofia do corpo. Descubro o maracatu. Descubro que tinha uma filosofia no samba, que candeia para lá, que Paulinho da Viola para cá. Descubro um mundo negro que eu mesmo estava de costa tentando ser branco. E ao descobrir esse mundo negro, eu falo, caramba, mano, olha isso. Descubro a beleza negra, os traços negros, o cheiro negro, o crespo negro. Tem vários raps, né? Tem um rap que fala, eu como negro, visto negro, falo negro, danço negro, vivo negro. E tem outro rap que fala, uma mulher negra, de alma negra, de vida negra, de não sei o que lá, negra. É um momento que eu, ao olhar pro lado, eu me sinto acolhido. Pela primeira vez eu vou no baile black, eu vou num jongo, eu vou num candomblé, eu vou num espaço negro. E pela primeira vez eu não me sinto feio. Pela primeira vez eu me sinto acolhido. Eu vejo pessoas bonitas que também são negras. Esse momento é um momento reconfortante pro Fanon. É um momento assim que você fala, caramba,
Tipo, olha quanto eu perdi. E agora que eu perdi, então eu quero mais. Então agora eu só quero negro, agora eu só quero falar com negro, eu só quero andar com negro, eu só quero assistir filme de negro, eu só quero ler livro de negro, agora eu só quero negro, 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 negro. Esse momento pro Fanon é um momento de estado de graça com tudo aquilo que eu deixei para trás e também de agressividade com o branco. Porque agora tudo, eu inverto, né? O racismo dizia que tudo que era negro é ruim, agora eu digo que tudo que é negro é bom. Eu inverto. Então, tudo que é negro é bom, tudo que é branco é ruim. Então, agora eu não quero ler mais autor branco, eu não quero ter amigo branco, eu só quero negro. Vou até olhar como traidor pro outro negro que não é tão negro como eu, porque agora o negro é o caminho, a verdade e a vida. Essa inversão, ela é fundamental, mas ela só se sustenta na agressividade, né? Imagina alguém que amou e depois descobriu que não é amado e que acha que o problema é ele, mas depois, para curar essa bota na bunda, ele, tipo, inverte o objeto e fala, não, é o outro que é um lixo que não soube me valorizar. O outro é um otário. Não sei se vocês já viram alguém que sai de uma relação e aí você pergunta, e a pessoa, aquela pessoa que você gostava? Nossa, aquela pessoa é um lixo. Se você ouvir só a opinião desse narrador, você vai achar que aquela pessoa é a pior pessoa do mundo. Às vezes era só alguém igualzinho a ela, mas ela vai narrar como a pior pessoa do mundo porque ela sofreu, ela projetou coisas que não foram correspondidas, projetou afetos, expectativas que foram cortadas, né? Tem uma ferida narcísica. Então, para mim, aquela pessoa, minha ex, meu ex, é horrível. Essa pessoa que agora rompeu com o mundo branco, ela tem uma mesma relação passional com uma pessoa ferida num relacionamento. O branco vira a origem de todos os problemas. Se antes era o preto que era a origem de todos os problemas, agora é o branco. O Fanon vai dizer que é o momento da agressividade, né? Descobrindo a inutilidade da sua alienação, o colonizado retorna apaixonadamente para a cultura rejeitada e agora passa a lidar com ela com um encantamento permanente, né? É o momento que a máscara branca é substituída por uma máscara negra. No entanto, o Fanon é de Exu. Para ele, a máscara negra também é uma máscara. Mas é uma máscara que eu não posso abrir mão enquanto tiver racismo. Porque a máscara negra cria um lugar em que eu posso ser eu. Um lugar em que o negro é valorizado. Um lugar em que os problemas do mundo não são culpa do negro. Aliás, eu inverto. Agora tudo é culpa do branco. Só que o Fanon fala, mas isso também é uma fantasia. Porque se eu acho que é tudo culpa do branco, então eu ainda acho que o branco é o sujeito e o preto é só o objeto. Eu não consigo ver o preto como sujeito. Se agora o branco é o meu objeto de ódio, eu continuo pensando nele. Ainda que antes era amor, agora é ódio, mas ainda é ele o meu objeto. Então a emancipação não é ficar recusando o branco. A emancipação é romper com a ideia de que ele era um deus. É matar o branco, né? Em termos psicanalíticos, que o Freud fala para matar o pai. Vocês estão ligados a esse bagulho. Matar o pai não é atirar no pai. É tirar o pai desse lugar de Deus e redefinir a relação com ele. Pro Fanon, a tarefa do negro é matar o branco. E aí os brancos amigos às vezes, não mata não, eu também sou legal. Mas não é sobre você, indivíduo, né? É sobre essa divindade que o colonialismo criou. Mas matar o branco não é manter o branco vivo como o demônio maldito. Matar o branco é tirar ele desse lugar de que ele é a origem de todas as coisas, inclusive de todo o mal. Mas tirar ele desse lugar é reconhecer que tem cagada do Davidson, que foi o Davidson. Nem todo o fracasso do Davidson era o branco, o racismo, o capitalismo. Tinha coisa que era o Davidson mesmo, que foi vacilão. Então, pro Fanon, ser sujeito não é poder se autonomiar, como na Audre Lorde, por exemplo. Pro Fanon, ser sujeito é se reconhecer como contraditório. É assumir a zona do não ser. Aqui eu também tenho uma interpretação contra-hegemônica da maioria das pessoas que estudam Fanon, né? Elas vão dizer que pro Fanon, a zona do não ser é desumanização. Eu não leio dessa forma, eu leio o contrário. O Fanon era um sartriano. E pro existencialismo, não ser tem a ver com liberdade. Eu não sou determinado por nada, então eu posso ser qualquer coisa. Mas ao ser qualquer coisa, não é eu poder dizer, então eu sou um pássaro, eu vou voar. Se eu pular aqui da janela, eu vou cair, porque eu vou ter que lidar com o fato de que eu não tenho asas, por exemplo. A não ser que eu tenha um paraquedas. O que eu quero dizer é que ser livre não é poder falar o que quer sobre si. Ser livre é assumir a responsabilidade dos próprios atos.
Então, para o Fanon, o sujeito não é quem se nomeia. Você pode nomear o que você quiser. Ser sujeito é você reconhecer que nem tudo é o branco, que tem vacilo que é o do Davidson. Vocês estão entendendo? É o contrário do que a gente costuma tratar. Tipo, por quê? Pro Fanon, a gente ainda tá naquela fase anterior ainda, de olhar para trás e falar, nossa, como tudo que é negro é bom. Então, antes tinha o milagre grego, agora estão criando o milagre egípcio. Então, os brancos diziam que tudo começa na Grécia. Aí agora os pretos, tudo começa no Egito. Não é verdade. Tinha coisa que é Pérsia, tinha coisa que é Mesopotâmia, tem coisa que é China, tem coisa que é Inca, tem coisa que é... Nem toda a África é egípcia. Ah, não é egípcia, é Cuxita. Que aí tem uma treta também entre os queméticos e os Cuxita. Para o Fanon, isso é um delírio necessário num certo momento que você está ferido, você precisa ser acolhido. Mas se não houver a superação desse delírio, a gente agora, o Davidson não se permite ser o Davidson, porque ele vai ser, ele tá preso àquilo que se chama de negro. Mas quem inventou esse negócio de negro? Foi o branco. Lembra? Singular, particular, universal. Filogenia, ontogenia e sociogenia. O negro é da ordem da sociogenia, mas o Davidson não é só negro, o Davidson é o Davidson. Então, se o Davidson não se permitir existir para além do negro, ele só vai querer assistir Spike Lee e ouvir Racionais. Mas pode ser que ele possa assistir, sei lá, Almodóvar ou ler Aristóteles e se ver como humano, porque o Davidson não é só negro, o Davidson também é tão humano quanto Aristóteles. E aí o Fanon, ele termina dizendo que a guerra do Peloponeso é tão minha quanto o Haiti. Não venha reduzir minha humanidade com o seu racismo antirracista ao dizer que eu só posso me reconhecer como humano a partir da África. A humanidade surgiu na África e é a porra toda que é minha, a porra toda me pertence. E não só esse pedaço de humanidade que o branco chamou de negro. Então a emancipação não é inverter, tirar o branco do lugar de bom e colocar o negro nesse lugar. A emancipação é superar tanto a negrura quanto a brancura, para que o Davidson possa se reconhecer como humano. Mas, enquanto tiver racismo, eu não posso fazer isso individualmente. Enquanto tiver racismo, eu não posso abrir mão da identidade. Porque eu posso até dizer, sou humano, Diderot, Voltaire, Derrida, o policial vai continuar me matando. Então, enquanto tiver racismo, eu não posso abrir mão da máscara negra. Mas se eu esquecer que ela é uma máscara, eu posso eu mesmo ser engolido por ela. E quando alguém fala, vamos ler aqui um Hegel, eu vou falar, não quero ler esses brancos porque não tem nada a ver comigo. Quando eu falo, não, você está entendendo errado. Então, essa redescoberta, e eu termino aqui, Aldo, essa redescoberta, essa valorização absoluta da negritude, da identidade, ela é quase real. Não é verdade que tudo começou no Egito, não é verdade que todos os brancos são otários e todos os negros são da hora. Aliás, não é nem verdade que existe um negro antes do branco inventar o negro. Você tinha Bakongo, Wolof, Chokwe, Fulani. O branco chega lá e diz que vocês são negros. Mas essa redescoberta da negritude, ela é quase real. Inclusive, ela é objetivamente indefensável. A rigor, a gente fica até hoje definindo quem é negro de verdade. Porque quando mistura muito, a gente se perde. Porque não tem um critério objetivo. Ela é indefensável. Mas a negritude se reveste de uma importância subjetiva incomparável diante de um racismo que me destrói objetivamente e subjetivamente. Então não dá para abrir mão da negritude, não dá para abrir mão da identidade. Mas, em algum momento, eu preciso, ao mergulhar nesse mar, nessa calunga de nós mesmos, em algum momento eu preciso emergir, senão eu me afogo. E emergir é se reconhecer como humano, né? O Fanon, ele retoma o Césaire. Olha que interessante. Dizem que o Fanon é anti-negritude, tem que ler o Fanon melhor. Ele retoma o Césaire para fazer a crítica dele à negritude. Ele diz, vocês compreenderam? O Césaire desceu até o fundo da negritude. Ele pega uma poesia do Césaire. Ele foi ver o que se passava bem lá no fundo. Mas agora ele pode se elevar. Está maduro para a aurora. E se reconhecer como humano. Ele não deixa o negro lá embaixo, ele o põe nos ombros e o eleva até as nuvens. E elevar até as nuvens é poder se reconciliar com o universal, com a humanidade genérica. Mas, enquanto tiver racismo, isso não é plenamente possível, né? Então, enquanto tiver racismo, a gente precisa desses espaços de identidade, mas sem esquecer que eles são sempre particularistas, sempre limitadores, ainda que nos potencializem. Eu paro por aqui e fico à disposição aí pra gente trocar ideia.
Davis, que bacana, viu? Foi excelente aula, fantástica. Eu só tentei lá falar, porque nós falei em 30 minutos, aí eu vi que você descambou, que bom, foi assim, não, ninguém aqui reclamou, significa que estava objetivamente agradando todos e todas, o conteúdo bastante atende bem o contexto que nós discutimos sobre o Fanon e outros autores negros também que nós já estudamos. Certamente você, né, para quem está te conhecendo pela primeira vez hoje aqui, certamente vão precisar de você, se possível, em outros momentos, para aprofundar um elenco de conceitos que você trouxe e que nós precisamos aprimorar e ter domínio desse conhecimento. E nós agradecemos de pronto já a sua brilhante exposição, tá bom?